Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, ao público presente, a quem nos acompanha em casa pela TV Câmara. Quero desde já desejar um dia abençoado a todos e a todas e que Deus possa nos conduzir pelo melhor caminho e que a cidade de Guarulhos possa avançar cada vez mais. No dia de hoje venho com muito orgulho e satisfação retratar sobre uma luta no qual este vereador veio desde o início do mandato, tratando sobre uma questão muito importante, advindo lá do Colégio Estorópoli, no qual fui aluno desde a minha infância, saí daquela escola para se direcionar para a faculdade, e acho que foi um momento muito importante sobre a questão da iluminação pública, que foi implantada naquele local, na Avenida José Brumati, aonde também tem o Colégio Pedro Geraldo, que é um colégio importante do nosso município, onde a diretora Rita conduz com excelência o seu trabalho, e também aqui deixar o meu posicionamento de agradecimento, porque na vida a gente tem que aprender a ter gratidão pelaquilo que é feito. Então eu queria aqui agradecer, claro, em primeira mão, eu queria agradecer ao prefeito Guti por ter entendido a importância da implantação da iluminação pública naquele local. Também ao diretor do Departamento de Iluminação, o Mário. Queria também agradecer o Nivair, o André, o Ezequiel, o Tadeu, o Carlos e o Ivan do Departamento de Iluminação, que houve o empenho e a dedicação por parte deles na implantação daquela importante iluminação de uma via de tantas pessoas que se utilizam daquele acesso, principalmente os professores, os alunos e os moradores locais, no qual transita pelo aquele local. Há naquele local também um ponto de ônibus que fica na calçada do Colégio Estorópoli, que é um ponto de ônibus que as pessoas se utilizam para se dirigir até a escola, até seu trabalho, e por muitas das vezes foram vítimas ali, vítimas de prática de roubo, prática de furto. Então, com a iluminação pública, é claro, traz segurança, traz seguridade para a questão da escola, traz segurança para os educadores que ali se fazem presente, para os alunos, para os pais dos alunos e também para os moradores que se utilizam daquele acesso, que se utilizam daquela via. Também aqui deixar meu agradecimento à minha equipe, em especial ao meu assessor, o Elício, que desempenhou um trabalho o tempo todo, buscou essas medidas junto ao departamento, e a gente, por fim, hoje nós conseguimos fazer a implantação daquele importante pleito, que aquela região ganha segurança, iluminação e segurança. E nós sabemos que temos muito e muito a ser feito, sabemos que tem muito mais, mas aos poucos a cidade de Guarulhos vai tomando outras formas, vão tomando outras medidas, e a cidade de Guarulhos vai avançando, aos poucos vai vendo crescimento. E do pouco tempo que me resta, esses 2 minutos que me resta, senhor presidente, eu não podia deixar, mais uma vez aqui, de pautar sobre a questão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no qual fui designado um período, inclusive, como relator da Comissão Especial de Inquérito, que investiga as irregularidades da Gru Airport dentro do nosso município, no qual o vereador João Dárcio é o presidente dessa comissão, e foi falado nessa comissão, junto aos representantes da entidade, no qual mencionamos importantes pontos, dentre eles a questão do volume de água parada na região do Jardim Presidente Dutra. Falamos também sobre as grades do aeroporto,
lá na região do Jardim Novo Portugal, que não tem, vereador João Dárcio, as grades que fazem a divisa entre o município e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, isso trazendo risco, não somente àquela região, mas também o risco iminente de qualquer uma pessoa oriunda de uma deficiência, seja ela qual for, de repente entrar dentro da pista do aeroporto e causar um acidente, ocasionando a vitimar muitas pessoas e podendo causar um risco muito sério. Então é importante cobrar esse posicionamento, porque qualquer cidadão que tem o seu lotezinho de 5 por 25, vereador Eduardo Barreto, qualquer pessoa que tem o seu pequeno lote, ele tem por obrigação fazer o seu muro e a calçada a passeio, de zelar pelo seu patrimônio. Por que que essa empresa aeroportuária não tem obrigação de fazer o seu gradil, de se fazer o seu muro e a calçada a passeio? Eles não cuidam nem do entorno do aeroporto. É uma vergonha. Já falei por diversas vezes na tribuna dessa casa e volto a falar e faço um apelo aqui ao presidente da comissão especial de inquérito que investiga as irregularidades do aeroporto, que a gente possa tomar atitude devida sobre essa questão aeroportuária, que eu não posso compactuar com esse tipo de tratativa dentro da nossa cidade. Então cobro e exijo aqui que seja tomado as devidas providências e que a gente em conjunto possa tomar as medidas cabíveis, não só essa, como várias outras que vimos que falta muito para o Aeroporto Internacional de Guarulhos se adequar ao que tem que ser feito dentro do município de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Desejo uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos. Com a palavra, vereadora Janete Lula Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem, principalmente o STAP, e eu concordo plenamente que nós temos que defender uma educação pública de qualidade, e principalmente quando se trata da questão do nível infantil e creches, né? A prefeitura nós já sabemos o que ocorreu nessa cidade na educação, na saúde. Nós já conhecemos uma tal de Jeri e nós já vimos as consequências de uma terceirização que acaba precarizando o trabalho dos munícipes, dos funcionários, e também caiu profundamente a qualidade da saúde. Por isso, eu considero que saúde e educação é prioridade numa cidade, e ela tem que ser de qualidade e tem que ser eminentemente pública. Podemos discutir quais serão, como faremos a questão de como tratar os convênios, mas passar para a iniciativa privada, a meu ver, é um passo perigoso. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria, senhor presidente Jesus, que está me escutando, eu gostaria, senhor presidente, vereadores e vereadoras, de que vocês dessem uma atenção para o que está ocorrendo com a FURP. O que é a FURP? Para quem não sabe, é uma fundação de remédios populares. E todos já viram na mídia que o governador já disse que ela não dá lucro e que tem que fechar. Primeiro, senhor governador Dória, eu sou contrária à sua posição, porque a FURP, ela está dentro de um projeto do SUS exatamente para garantir os remédios básicos, e o lucro da FURP é a saúde da população e não lucro como empresas de outro nível pode e deve dar. A FURP, além de ter know-how e ser o maior laboratório de remédios da cesta básica para a população,
A FURP distribui um kit básico de mais de 67 remédios para as cidades com aproximadamente 250 mil habitantes. E ela atende não só a Guarulhos, mas a toda a população. Senhor presidente, eu quero fazer um apelo. Primeiro, nós não podemos permitir que um problema de CPI que ocorreu devido à construção de uma unidade da FURP no interior venha afetar a FURP de Guarulhos, que tem 847 funcionários, que trabalha na cesta básica de remédios, também nos remédios contra o que os laboratórios particulares não querem priorizar, como a questão da tuberculose, hanseníase e outros mais. Nós não podemos, de maneira nenhuma, esta casa ficar passiva frente a esse problema. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de conclamar, estava presente comigo também o vereador Rômulo, e nós demos a palavra de que nós vamos conversar com os vereadores no sentido do acompanhamento dessa questão. É muito grave fechar o maior laboratório de atendimento a remédio SUS. Por isso, eu pessoalmente já conversei com alguns vereadores e vereadoras, mas quero alertar que esta casa tem que tomar posição em relação ao fechamento da FURP. Para concluir, vereadora. A CPI deve continuar, apurar as irregularidades, prender quem tiver, mas acabar com o remédio, principalmente da população que está desempregada, que precisa, é um absurdo. Espero que o senhor participe dessa luta comigo, senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício Lula Brinquinho. Boa tarde a todos os nobres pares, boa tarde a todos que nos assistem aqui na Câmara e aqueles que nos assistem pela internet. Presidente, eu vim falar aqui sobre um monte de mentiras que essa prefeitura ela promove. Ela promove mentiras e ela promove a precarização do trabalho. Nós estamos aqui com professores, estamos aqui com o STAP, Sindicato de Servidores Públicos, qual eu mando um abraço aqui para o Pedro Zanotti, né? Que daqui a pouco eu já vou citar sobre isso, viu, Pedro? Porque o único objetivo desse governo é precarizar o trabalho. É só isso, vereadora Genilda, e mais nada. Quando a gente sai no jornal e que os jornalistas não vão buscar as realidades, eu venho aqui e critico. Mas quando vão buscar a verdade, conversam com as pessoas e levantam o que é de real, eu também tenho a obrigação de falar bem do jornal. E o Folha do Ponto mostrou muito bem isso. O calote que o governo está dando na empresa Treio e que, consequentemente, né, segundo a empresa, segundo a senhora Vanessa, atrasou a PLR dos trabalhadores da Treio. Justamente os trabalhadores e trabalhadoras que ali trabalham diretamente com lixo. Não importa se a gente aqui está morrendo de calor. Agora você imagina correr 20, 25 quilômetros, 3 viagens, correndo atrás de um caminhão, atrás de lixo. Imagina aquele mecânico que entra embaixo daquele caminhão para arrumar e está cheio de churume, tá caindo churume, aquela água suja do lixo, tá caindo em cima do mecânico. E aí na hora de pagar a empresa não chama os sindicatos para conversar e simplesmente não paga, vereadora Genilda, simplesmente não paga. E diz que vai pagar na data que eles quiserem, isso porque fizeram um acordo coletivo.
não avisam os funcionários, não avisam os sindicatos, e aí é lógico que os funcionários, é um direito de cada sindicato, de cada trabalhador, trabalhadora, fazer greve quando não se cumpre a convenção coletiva ou o acordo coletivo. E aí, vereador Edmilson, do nada a prefeitura solta uma nota dizendo que, vereador Brinquinho, dizendo que os sindicatos não estão apoiando a população e que estão parando a coleta de lixo porque querem. Porque querem. E aí, a gente fala que não tem os pagamentos em dia. Prova. Do nada parece que quem está devendo realmente para a empresa Treio é a prefeitura. Então, a mentira do governo Guti falando... Primeiro, covardia porque está jogando em cima dos trabalhadores. Uma obrigação do governo. Segundo, está mentindo, não está pagando. E aí eu estou querendo saber ainda o que está acontecendo com essa empresa. Porque vejam só, estão há 2 anos com um plano, com uma contratação de emergência. Dentro desses 2 anos, eles tinham as obrigações acessórias aqui no ponto 4.4 da contratação de serviços de coleta e de transporte de resíduos sólidos no município de Guarulhos, que eles deveriam, a empresa contratada é obrigada a fornecer equipamentos de coleta, papeleiras, postes, lixeiras, com capacidade de 50 litros, com estimativa média de 2.000 unidades por mês. Algum vereador viu essas lixeiras na rua? Eu não tenho visto. A contratada é responsável por realizar ações de projetos e programas de educação e sensibilização ambiental. Ela deveria ter uma equipe de mobilização social contendo no mínimo 6 pessoas e um coordenador. Cadê essas obrigações que estão aqui na contratação? Cadê o dinheiro do lixo que o governo não paga? Cadê? E aí vem colocar a culpa em trabalhador, trabalhadora? Da mesma forma que o governo está fazendo, precarizando, quando entrou com uma ação contra o nosso projeto, contra a dupla função, e hoje está retirando os cobradores e cobradoras dos ônibus. Da mesma forma que é precarizar os serviços públicos na educação, trazendo outra gerir. Da mesma forma que fez na saúde, que não funcionou, agora está querendo trazer esse problema para a educação. Quer entregar prédios públicos para iniciativa privada, né? Para concluir, vereador. Para concluir, presidente, como é que vai acontecer que depois de tanta luta dos professores para ter seu plano de carreira aprovado, agora vão entregar na mão de iniciativa privada, e os professores da rede pública vão fazer o que com esse plano de carreira, Genilda? Vão fazer o que com seus direitos? E os próprios públicos vão ficar na mão de empresas privadas? Quem vai pagar essa conta? Com a palavra, a vereadora Genilda Lula Bernardes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem, que aqui estão presentes nessa casa. O vereador Maurício Brinquinho, eu quero só completar o que você disse em relação à greve de ontem, que por incrível que pareça, você citou jornalista que disse a verdade sobre o que realmente acontecia. Mas eu vou te citar um jornalista que passou o dia entrando nas páginas dos vereadores para dizer que isso era coisa, adivinha de quem? Do PT. Né? Em vez de assumir que o governo não paga e que pela falta de pagamento a empresa não cumpriu a sua obrigação, a gente tinha pseudo-jornalista pago com dinheiro público, empregado na prefeitura, em horário comercial, entrando em página de vereador, porque entraram na minha, para dizer que era mentira sua, era mentira minha, era mentira da gente. A nota oficial dizia que era mentira. Aí depois você liga o SPTV, e o SPTV diz assim: a prefeitura repassou 1.600.000 para a empresa poder honrar os compromissos. Então é uma vergonha um governo que não assume os seus problemas de frente e está sempre terceirizando. Aí ontem, por curiosidade, eu fui buscar nas mídias sociais, no primeiro ano do governo Guti, sabe quantas vezes ele disse a palavra PT?
24 mil vezes. Pois é, eu vou levantar todos os jornais ao longo dos 3 anos para ver quantas vezes que o Guti, em vez de dizer vou fazer isso ou não faço isso porque, ele diz PT, 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 PT. Aliás, o Guti hoje é o nosso maior cabo eleitoral. Primeiro porque fala do PT 24 horas por dia. E segundo porque pela sua incompetência ele fortalece o papel do nosso partido. Além da questão da parte do lixo, eu queria dizer hoje também, me atentar aqui ao debate que nós, agora de manhã, um pouco antes da sessão, nós tivemos na sala do presidente lá, convocado pelo presidente, para ouvir o secretário da Educação e os seus funcionários sobre essa portaria que trata da terceirização da educação infantil, das creches, sim. Não é convênio, convênio já existe hoje. Convênio com as entidades já é normatizado hoje e já existe. Isso daqui, esse pequeno calhamaço de papel aqui, é terceirização. É precarização do ensino público. E eu, como professora da rede infantil, não poderia deixar de protestar em relação a isso. Eu sei que vai ter muita gente fingindo que não vê, até porque deve ter interesses políticos grandiosos atrás dessa terceirização. Porém, nós estamos andando na contramão daquilo que o Brasil tem feito. Porque a capital e outras cidades que avançaram tanto na saúde como na educação, na questão das parcerias e na questão da terceirização das famosas OSs, hoje sofrem penalidades do Tribunal de Contas, do Ministério Público, porque a prestação de conta é duvidosa, porque as questões da qualidade do ensino é duvidosa. Essa portaria não trata da formação continuada, não trata do plano de cargo e carreira, não trata do uniforme escolar, não trata do material didático. E o pior, gente, manda para a rede privada, abre a possibilidade das ONGs poder ocupar prédios públicos. Os nossos céus, as nossas creches que aí hoje estão, através dessa portaria, se a Câmara não fizer um amplo debate e não restringir o efeito dessa portaria, nós poderemos ter ONGs gerenciando equipamentos públicos. É grave o que está aqui colocando. Então, senhor presidente, essa vereadora aqui vai pedir, vai batalhar, vai trabalhar incansavelmente para que isso daqui não seja mais uma gerir no município, para que isso daqui não seja mais um equipamento, mais uma lei que venha atentar com a qualidade do serviço público. Por isso, a gente conclama e faz coro ao Sindicato dos Servidores, exigindo que se faça uma audiência pública para debater ponto a ponto dessa lei, para tornar transparente aquilo que nas entrelinhas, para mim já ficou bastante claro. Nós temos que defender e conclamo aos professores da rede municipal, não fiquem só pensando que o fato de não atentar a quem já está no seu local de trabalho, que essa lei não afetará o seu cotidiano, porque afetará e muito. Cabe a nós educadores, todos nós educadores, erguer a bandeira da educação, da qualidade do ensino e dizer não à terceirização do ensino público ao que o Guti está querendo fazer na cidade de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edmilson Lula Souza. Cumprimentar a todos e a todas, vereadores e vereadoras, público aqui presente, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais. Cumprimentar especialmente aqui os trabalhadores, servidores da educação, com a representação do Sindicato dos Trabalhadores aqui, aos diretores e diretoras, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a essa casa. Antes de entrar no tema que eu gostaria de falar, eu emitiria essa opinião na última terça-feira, como não tivemos sessão, não tive oportunidade. Gostaria de deixar registrado aqui e apontado nas atas dessa casa, que na semana passada nós tivemos um incêndio de grandes proporções ali no Ipanema. E
normalmente a gente vê na imprensa somente notícias ruins e desfavoráveis em relação a essa casa. Então eu gostaria de deixar registrado aqui para aqueles que nos assistem que nesse momento onde a população mais precisava, a pessoa que chegou primeiro lá é a nossa colega vereadora Carol Ribeiro, que eu gostaria aqui de cumprimentar. Carol, muitos podem até dizer, não fez mais que obrigação, mas eu diria o seguinte, todos têm obrigação, mas poucos aparecem, é raro um parlamentar elogiar o outro, mas eu sinto muito à vontade de dizer e reconhecer que Vossa Excelência, no momento que soube, abandonou imediatamente a sessão para poder estar lá do lado da população, e não foi só no momento. Sei do trabalho social que Vossa Excelência tem, através da ONG que está arrecadando mantimento, doações, colchões, enfim, para tentar minimizar aquela perda. Eu gostaria de deixar registrado os parabéns. Vossa Excelência atua como uma vereadora de verdade nessa cidade. Gostaria de dizer também aqui, senhor presidente, que nós tivemos uma conversa hoje nessa casa com o secretário municipal de educação sobre a questão da entrega de creches para OSs e explanar aqui as nossas preocupações. A primeira delas é que é muito lamentável quando o poder público acaba chegando a uma situação de reconhecer que não consegue desempenhar o seu papel, por diversas razões. Não vou entrar aqui no mérito, mas gostaria de relembrar que quando essa casa debateu, entre outras coisas, a terceirização do HMU, que era um hospital municipal que funcionava com servidores concursados, trabalhadores públicos, muitos deles com mais de 25 anos de tempo de trabalho na prefeitura, nós criticamos aqui porque criaria uma situação difícil. O que nós verificamos depois foi o HMU que tinha um atendimento bem avaliado, uma queda nesse atendimento. Mais do que isso, a terceirizada que assumiu, chamada Gerir, o tempo inteiro colocava que o problema não era dela, o problema era da administração, que não pagava, que não repassava os recursos. Eu temo que este atendimento, que foi muito ruim, péssima a experiência da Gerir, se multiplique em equipamentos da educação na nossa cidade. Não podemos permitir que nós tenhamos esse mesmo tipo de conduta acontecendo na nossa cidade. Mais do que isso, gostaria de dizer aqui, sou funcionário público, servidor público, não da Prefeitura de Guarulhos, mas sou da educação, sou professor, sou educador, e dizer que essas descontinuidades são ruins em qualquer área do serviço público, mas elas atingem de forma mais efetiva a área da saúde e a área da educação, que não pode haver descontinuidade. Então, terceirizar, entregar para terceiros prédios que já foram construídos e que estão prontos, eu considero que seja um erro. Diga-se de passagem, essa casa, quando debateu no ano passado uma das leis que o governo municipal mandou para cá, nós alertávamos os servidores públicos e as entidades de classe dos servidores que ali abria brecha para que hoje se decida através de uma portaria. Essa casa não vai ser ouvida porque lá atrás essa casa, por maioria, não com o nosso voto, aprovou este tipo de possibilidade em todos os setores do funcionalismo público. Gostaria de dizer que nós temos um projeto muito parecido que está na pauta dessa casa, que trata-se da entrega do serviço funerário na nossa cidade. Está na pauta. Significa entregar aquele serviço que é prestado por trabalhadores concursados à iniciativa privada. Aliás, a iniciativa privada que nessa área atua de forma muito voraz, porque é uma área muito rentável. Então, gostaria de deixar aqui a nossa opinião de que é um erro, mais uma vez, do governo trabalhar dessa forma. Para encerrar, o que nós pedimos é que todos sejam ouvidos. Vereadores, população, trabalhadores, professores, educadores, funcionários dessas unidades. O que nós pedimos aqui é que antes de qualquer tomada de decisão da administração, seja feita num dia à noite uma audiência pública para ouvir todo mundo sobre esse tema. Muito obrigado, senhor presidente. Tendo em vista o término do horário regimental, dou por encerrada essa parte da sessão e passamos à tribuna livre. Não, agora lascou. O senhor passou, tem que ir aqui, então. Por isso que eu falei para o senhor.
Com a palavra, o senhor Rome dos Santos Esteves, por 10 minutos. Som. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras dessa casa, o público da galeria, o sindicato do STAP e a todos que nos assistem. Viemos essa casa aqui, senhor presidente, nesta data. Esse ano a gente não havia usado ainda esse espaço, que é um espaço importante, e sentimos na necessidade de voltar a essa casa para nós falarmos aqui a respeito do nosso projeto 495/2016, onde eu tive a liberdade, antes de vir usar esse espaço aqui, para a gente não estar ofendendo ninguém, apontando ninguém, porque não é a nossa intenção de vir nesta casa apontar nenhum vereador, nenhuma vereadora, e muito menos alguns secretários. Não é a nossa intenção, mas infelizmente não temos como fazer a nossa fala e fazer o omelete sem quebrar os ovos. Antes de entrar dentro do projeto, senhor presidente, em nome da minha categoria do SAMU, quero mandar um abraço a todos os colegas de trabalho e deixar registrado nessa casa aqui o desrespeito do 7 de setembro com essa categoria. Uma categoria onde ela salva a vida, onde esse condutor já esteve aqui dentro das casas, aqui de pai de vereador, salvando vida, já tive dentro da casa de próprio vereador, fazendo socorro, e no 7 de setembro foi excluída essa categoria no desfile, onde esse governo perdeu mais uma oportunidade de apresentar nesse ano de 2019 essa categoria tão importante que estava sucateada, não conseguia nem fazer socorro, e no mês de 7, 8 e 9, nós conseguimos vir para a rua e regularizar a situação dos atendimentos, sendo que hoje fazemos 1.482 ocorrências por mês. Pois, presidente, deixando registrado esse, vamos entrar no nosso projeto. Senhor presidente Demário Pares, por que viemos nessa casa aqui? Estão dando um passa-moleque nessa categoria. Estávamos inscritos na terça-feira, e meus companheiros estavam tudo na porta, não teve sessão, infelizmente está eu e mais 2 companheiros. Por quê? Nós estamos trabalhando em revezamento de plantonista. Então, quando eu escrevi e avisei toda a categoria, planejamos para a data de terça-feira. Hoje não foi possível. E trata nós, por ser minoria, com a desigualdade, e a Constituição às vezes fala que tem que tratar o igual com igualdade e o desigual com desigualdade, mas existe um descompasso dentro do governo em relação a nós, porque somos só 48. E aqui a gente deixa nossos agradecimentos, o vereador Brinquim, que é o autor da propositura, a gente deixa de coração, mas infelizmente a gente tem que vir nesse espaço. Ao Rafa, que na comissão dele foi o único que deu favorável ao projeto, a gente também somos agradecidos. Nós aqui tomamos a liberdade de falar com o Casa Forte, antes de subir nessa tribuna, se ele tinha uma posição, para que nós não viéssemos aqui falar besteira. Mas para mim, esse governo, ele trata nós, ou como moleque, ou é do tamanho de uma covardia que deixa para lá. Eu conheço o Guti, não vi ele desde quando o doutor Agostinho, assumiu no lugar dele aqui na outra legislatura. Eu não vi ele mais. Mas ele me parava aqui, porque eu já fui assessor de plenário do vereador Brinquim nessa casa, conheço um pouquinho dessa casa, e ele tratava eu aqui, quando ele me via, ô chefe, essa profissão é muito bonita, essa profissão
Quando eu entrar lá, você vai ver como eu vou mudar a história dela. Ele mudou mesmo uma história. Tem uma oportunidade de reconhecer uma gratificação de R$ 198 para 48 condutores, e assim não é feito. Foi sugerido pelo líder de governo naquela tribuna, sugerido que o projeto nosso fosse derrubado, foi para o governo, foi negado lá, foi reprovado, vetado pelo governo, veio para esta casa para derrubar o veto. Chegando aqui nessa casa, o líder de governo, com toda a sua boa vontade, sugeriu que derrubasse o veto, não derrubasse o veto, mantesse o projeto prejudicado, que o vereador Brinquinho fizesse uma indicação que todos os vereadores assinassem. Até isso, o professor Jesus, presidente dessa casa, foi feito. A categoria, em nome dos meus colegas, nós agradecemos até a página 9. Na página 10, presidente, o senhor que é um homem cristão, eu também sou, a gente sabe que a palavra da gente é para apacentar e não machucar ninguém. E como eu estou sendo cobrado hoje, por isso estou nessa tribuna, porque os meus companheiros estão me cobrando, meus colegas, Rome, uma resposta. Porque após resolver o problema dos agentes comunitários na rua, de regularizar o salário deles, que é justo, não estou aqui falando assim, mas regularizaram um e não regularizaram o outro, eu não estou falando isso, é merecido, são pessoal que estão na porta das casas, estão na rua, estão prestando os seus trabalhos, mas o nosso projeto é mais antigo. Por que o projeto dos agentes de saúde saiu primeiro e resolveram o problema? Porque tiraram foto aqui com o líder de governo abraçado, líder e companhia limitada? Será que então nós também temos que abraçar? Eu trouxe 2 companheiros ali, nós também tiramos a foto abraçados, se assim for necessário. Mas nessa casa aqui, nós estamos pedindo ajuda dessa casa agora, porque nós não sabemos o que fazer. Ou se não sabe o que faz, o nosso prefeito Guti fala assim, olha, eu não vou dar a gratificação do desempenho de atividade aos condutores. Pode arquivar. Só que daí ele manda também para a secretaria, que ele manda também uma circular falando assim, a partir de hoje, eu não vou mais discutir a questão da gratificação para o condutor. Mas só que também fica o condutor descompromissado de indenização da VTR. Aí a VTR ela vai ficar toda cheia de necessidade feita fisiologicamente dentro dela. Ou digam para o português claro, para os senhores aqui entender. Vai ficar vomitada, vai ficar urinada, vai ficar defecada, vai ficar toda cheia de barro. Aí, só que não pode vir retalhar nenhum condutor por isso, porque nós somos retalhados sim. O nosso Brinquinho, largando bem claro, eu mesmo venho nessa tribuna tranquilamente, porque eu não tenho medo de perseguição, nem de retaliação, porque eu estou fora do horário de trabalho, exercendo um direito democrático de cidadão. Se eu voto, sou cidadão. Se eu sou cidadão, eu posso vir nessa casa pedir ajuda. Então eu não tenho problema com isso. Mas quando nós não lavamos a viatura, entregamos a viatura higienizada, Thiago Surfista, vem aqui, faz favor, volta lá e lava a viatura. Agora você acha justo, Thiago Surfista, nós pegar a viatura do que ganha, porque lá na SAMU tem como lá, os motoristas da prefeitura ganham. Ele que pega, que dá a viatura, ele ganha. E nós não ganhamos e tem que lavar a viatura. Isso é justo? Hoje era 5h30 da manhã. Eu estava lavando a viatura. 5h30 da manhã. Para poder entregar, para não ser chamado de atenção, porque uma pessoa com 48 anos de idade não é legal, é constrangedor ter sido chamado de atenção por chefe. Então, assim, o que eu peço a essa casa? Mas, encarecidamente, mais uma vez, a comissão, se puder, a comissão, ou o líder de governo, não sei se pode também o líder de governo, ir
até o prefeito e dá uma decisão para nós, uma resposta. Ainda que seja negativa, faz parte da vida. Recebeu sim, recebeu não, faz parte da vida, infelizmente. Mas dá uma resposta, tira a ansiedade desses condutores. Não é porque só é 48, quer dizer que se tivesse aqui 600 pessoas, 600 trabalhadores, seria diferente a postura, que nem foi dos agentes de saúde? Era isso que nós pedimos. E quero pedir a essa casa que vamos iniciar, já está em andamento um estudo. Por que que o SAMU não ganha atividade de risco, Rafa? Eu não sei quem é, se você faz parte ainda da comissão dos trabalhadores do servidor público. Aproveitando aqui a presença do STAP, que o STAP assume o papel dele também como presidente, como servidor e sindicato do trabalhador da prefeitura, do servidor público, que assume a sua parcela também e entra com o trabalhador do SAMU e da saúde, para nós brigar sobre as 30 horas da enfermagem. Vou concluir, presidente. Das 30 horas e o risco de atividade do socorrista do SAMU. Porque o trânsito, ele ganha o risco de atividade. Se der um laudo aprovando que o trânsito tem direito, o trabalhador do trânsito tem direito, e parabéns para eles, eu acho que o socorrista do SAMU, de olhos fechados, o grau de risco dentro da cidade é muito maior. Presidente, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida de todos. Desculpa se a gente aqui foi deselegante na nossa fala com alguém, mas esse governo, infelizmente, eu não votei nele e provavelmente não votará no ano que vem. Com a palavra, a senhora Sara Pereira Santana, por 10 minutos. Aí eu posso começar? Boa tarde a todos. Eu sou a Sara Santana, sou mulher, sou negra, sou mãe, sou professora, sou dirigente sindical e atualmente estou como presidente do Conselho Municipal de Educação. Eu não poderia começar a minha fala sem dizer quem eu sou, para explicar o porquê eu estou aqui hoje. E pedir a todos um pouco de silêncio e educação para que eu possa falar para vocês o que eu preparei aqui. Então, se eu puder contar com silêncio e atenção de todos, eu agradeço muitíssimo. Eu estou aqui para falar de uma pauta que é a razão da minha vida profissional. É o motivo que me faz acordar todo dia e agradecer a Deus pela profissão que eu tenho, pela minha missão no mundo. Eu sempre, desde pequena, acreditava que a minha existência na Terra era para transformar o mundo num lugar melhor. Pode ter sido algo que meus pais colocaram na minha cabeça, ou algo que a minha infância despertou, que é ser professora. Eu sempre acreditei que eu estaria aqui na Terra para transformar o mundo. Hoje no Brasil, mesmo com todos esses movimentos de ataque, esses movimentos de censura, de repúdio, de ódio, não sei se vocês estão sabendo, mas hoje um professor foi esfaqueado numa escola paulista. Esse ódio que vem sendo disseminado pelos nossos próprios governantes, eu sofro muito com o que está acontecendo. Gente, por favor, eu preciso que vocês ouçam. Pessoal, por favor, preciso garantir a fala da professora na tribuna. E tudo isso de ruim que vem sendo disseminado contra os professores, eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu acho que quem não trabalha em escola, quem não trabalha com criança, não saiba, mas a educação transforma. A educação, ela transforma. Guarulhos, nos últimos 20 anos, é prova disso. A gente pode ver os bairros, as comunidades que receberam equipamento educacional,
elas melhoraram muito. Essa garantia de política pública que atenda as crianças, que antes elas ficavam nas ruas, ficavam com o irmão mais velho. Eu acredito que muitos aqui foram cuidados por irmãos mais velhos, por uma tia, por uma avó. Hoje essas crianças estão nas escolas. A gente sabe que muitas crianças sofrem abuso ainda, mas tem muita criança que já não sofre mais, que hoje ela está na creche. Falta muita vaga, a gente sabe, mas tem muita criança que está sendo atendida. E nós temos um atendimento de excelência. Toda mãe, todo pai, ele quer o seu bebê na creche pública. E vocês sabem por que eles querem os bebês nas escolas? Lá a gente tem os melhores profissionais. A gente tem mestre, nós temos doutores. A exigência para trabalhar com creche é muito grande. Não basta só você querer, você precisa estudar, você precisa passar no concurso público. E Guarulhos tem formado milhões de professores. A gente tem universidade pública, a gente tem universidade privada. Nós temos um programa de formação oferecido pela secretaria que é vanguarda, é referência no país. São professores formando os nossos professores. E se vocês... Quando a gente fala, né, contra a terceirização, não é por birra, não é simplesmente para ser do contra. Eu sou uma pessoa política, eu sei o meu papel na sociedade, eu não tenho partido de estimação, mas eu tenho concepção política e ideológica. Eu acredito que a educação pública é a educação que vai transformar, é a educação que vai mudar a vida das pessoas. E quando a gente defende que essa educação, ela aconteça com um profissional capacitado, com um profissional preparado, para que as nossas crianças tenham o melhor. É porque a gente sabe que a escola, ela acolhe, ela educa, ela cuida das crianças, ela zela. Eu entrei na prefeitura em 2004. Eu trabalhei na CEMEI Alfredo Volpi, é lá no Jardim Santa Clara. Vocês podem conhecer, uma escola maravilhosa. Semana passada, eu encontrei com a avó do Arthur. Ele foi um dos primeiros bebês que eu atendi lá em 2004. Hoje ele está com quase 16 anos. A avó dele falou para mim dos sonhos que o Arthur tem, que ele quer prestar vestibular. E eu pensei, né, nossa, ele ia para a escola com a chupeta amarrada na fralda, chorando muito porque queria a mamãe, e a gente acolhia o Arthur. E eu fico pensando hoje aqui com vocês, quantos Arthurs virão para a escola pública, quantos Arthurs já saíram e quantos Arthurs talvez nem cheguem lá, caso a terceirização aconteça. Que eu, professora, que atendi milhares de crianças, não tenho uma avó que se lembre de mim, com todo o carinho que essa avó teve, e agradeça pelo trabalho que a gente desenvolve com os bebês. Desculpa, gente. Eu estou aqui pedindo para vocês, vereadores, eu estou aqui pedindo mesmo, para que vocês não permitam que esses 2 prédios públicos sejam terceirizados. Hoje nós sabemos que são 2, podem ser 4, podem ser 10, podem ser 50. Nós não sabemos aonde isso vai parar. A gente só sabe que pode começar e não parar mais. Esse é o nosso medo. A qualidade e excelência que Guarulhos oferece hoje com a rede própria supera a particular. A gente tem várias avaliações que comprovam isso. Nós somos o melhor parâmetro. A gente faz um trabalho maravilhoso nas escolas. Nós educamos, nós cuidamos com muita responsabilidade. E essa é a nossa missão. Transformar o mundo. Transformar o mundo num lugar melhor. O que eu peço a todos vocês é que olhem por nós, olhem pelos nossos munícipes, pelas nossas crianças, pelo público, pelo patrimônio da cidade, pelo prédio público que foi feito com recurso público. Ele tem que ser ocupado por servidor público, ele tem que ser fiscalizado e acompanhado por vocês diariamente. Em tempos de cortes na educação, onde a nossa Universidade Federal e o Instituto aqui da cidade estão sobrevivendo com emenda parlamentar, eu peço a vocês que não deixem a educação básica, a creche, principalmente a creche, ser sucateada, ser menosprezada, como menos importante. Visitem as creches, conheçam o trabalho que os professores estão fazendo lá. É um trabalho maravilhoso. Lutem conosco para que mais crianças tenham acesso, que mais professores sejam contratados, que tenham dignidade no trabalho. Vocês sabem fazer isso.
vocês arquivaram o projeto Escola Sem Partido. Esta casa aqui esteve do nosso lado. Essa casa mostrou que está junto do professor, que acredita no nosso trabalho, na nossa competência e o nosso compromisso com a educação pública. Em tempos de cortes, é bom lembrar que recurso público não é para gerar lucro ou enriquecimento, é para efetivação de políticas públicas que atendam os preceitos constitucionais, que elas garantam os direitos sociais. A educação às crianças a partir de 0 anos é direito. Os nossos bebês, eles têm direito à educação. De 4 a 17, como o presidente da Comissão de Educação falou, o professor Lauri, o vereador Lauri, ele falou que é obrigatório, né? Mas a educação infantil é direito. E esse direito tem que ser efetivado com políticas públicas que garantam esse atendimento para a criança. A gente tem que garantir que o poder público tenha competência para estabelecer as políticas na cidade. O que a gente quer saber é entender por que vão entregar essas 2 escolas. Por que essas escolas serão entregues à terceirização? Se nós temos uma educação de excelência, se tem tanta criança fora da escola e toda mãe, todo pai quer a criança na creche, que é o maior bem da família é o filho. A gente sabe que o pai e a mãe quer o melhor para a criança. Se esse pai e essa mãe estão brigando para que a criança vá para a creche, por que a gente não vai garantir esse direito com excelência? Por que se está dando certo? Se Guarulhos é referência, por que a gente vai mexer no time que está ganhando? A gente tem visto o exemplo da saúde pública na cidade. Todos os vereadores aqui já falaram como se encontra a saúde hoje. Muito ruim. Se a educação está bem, por que a gente vai mexer no time que está ganhando? Guarulhos já deu muito exemplo do que não dá certo. Diante de todos os argumentos que eu apresentei, eu peço a vocês, vereadores, eu peço a cada um que convoquem uma audiência pública para que a gente possa discutir o tema, para que os professores, os pais, as nossas crianças, elas saibam por que dessa decisão, por que o prefeito quer terceirizar as creches do município. E eu agradeço essa casa que sempre nos acolheu muito bem, que possa avaliar o que é melhor para a nossa cidade e para as nossas crianças. Obrigada. Como não há mais orador inscrito, dou por encerrada essa parte da sessão e passamos para o grande expediente. Informem de ordem, aos senhores edis... Um minutinho, por favor, vereadora. Informam aos senhores edis que o vereador Geraldo Celestino solicitou 20 dias de licença para tratar de assuntos particulares no período de 16 de setembro a 5 de outubro, sendo devidamente deferida pela presidência. O atual segundo suplente do PSDB, senhor João Reinaldo Tomás Neto, foi convocado por essa presidência, compareceu à assiduidade no dia 16 de setembro e entregou a documentação necessária à posse, sendo empossado no cargo de vereador. Informo que o vereador Lauri Rocha substituirá o edil Geraldo Celestino enquanto perdurar sua licença nas seguintes comissões: Comissão Permanente de Finanças e Orçamento como membro, Comissão Permanente de Administração e Funcionalismo Público como membro, Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos como secretário, Comissão Permanente de Trânsito e Transporte como secretário, Comissão Permanente de Defesa dos Direitos das Crianças, do Adolescente e da Juventude como membro, Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar como membro. E 6 e decretos como membro, 6 Groiport como membro e 6 grandes devedores como membro. Questão de ordem, vereadora Janete Lula Petá. Senhor presidente, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em homenagem a um jovem Gilmar que morreu de uma forma trágica por problemas respiratórios. Ontem ele estava vivo e hoje nós o enterramos. Também pela senhora Gisélia Rosa do Vale e, como a professora falou, extensivo ao assassinato do professor no estado de São Paulo de uma forma tão trágica. Defiro, vereadora. Solicito a todos 1 minuto de silêncio.
Item primeiro, o senhor secretário para a leitura. Presidente, pela liderança do PSB. Liderança, vereador. Som. Boa tarde, presidente, todos os vereadores, vereadoras presentes aqui e principalmente ao público que assiste atentamente nas galerias, nas redes sociais, na TV Câmara. Presidente, eu sei que não é habitual você dirigir a palavra ao invés dos vereadores para quem está na galeria, mas eu peço que o senhor entenda, eu vou dirigir minha palavra estritamente para quem está na galeria por respeito. Funcionários públicos, principalmente professores, desfilaram por essa tribuna excelentes vereadores que sabem exatamente o peso da educação no nosso município, independente do partido político. Eu acredito que a educação e a saúde são bens que não devem ser politizados. E aqui nessa casa tem grandes professores. Por exemplo, o próprio presidente dessa casa, que é o professor Jesus. Antes de mais nada, ele coloca o professor no nome, como Rômulo coloca professor Rômulo. Isso tem um porquê. Eu acredito que um dos maiores orgulhos de um filho é ter pais professores, principalmente da escola pública. Este vereador aqui, de apenas 29 anos, tem o orgulho de ter pai e mãe professores. Uma mãe professora de artes e um pai professor de matemática e educação física do Estado e, além disso, funcionário público também da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como bombeiro, comandante do resgate, como foi nessa cidade, agora aposentado. Eu acredito que uma coisa que falta na nossa sociedade é a palavra empatia, vereador Eduardo Barreto. O que é empatia? O sentido semântico de empatia, mestres, pode ser vários. Mas eu gosto daquela definição. Empatia é se colocar no lugar do outro. A professora Sara veio aqui e se emocionou, Brinquinho, Janete, porque ela tem empatia, porque ela sabe o que eles estão sofrendo. E eu acho que nós temos que ter empatia também. Entender por que eles estão aqui, qual que é o receio, os medos que eles têm. E são vários. Ela fez também algumas colocações emocionadas, perguntando por que deste decreto, desta regulamentação, desta portaria, que é bom deixar claro, não passa pela Câmara. E eu levantei algumas informações que eu acho interessante vocês ponderarem e a gente encontrar uma saída. Por exemplo, todos os concursos públicos para professores continuam abertos. Há uma estimativa de 17 escolas novas a serem entregues ano que vem. Estimativa. Eu não estou defendendo o secretário de Educação, é uma estimativa. Não posso falar por ele. Há um déficit no orçamento do ano que vem para a nossa pasta de educação de 200 milhões, muito por culpa da crise nacional que a gente passa. Há um déficit de quase 10 mil crianças fora da creche. Há uma lei de responsabilidade fiscal. Eu não sei se todos têm esse conhecimento e vocês não são obrigados a conhecer isso. Os vereadores são. Responsabilidade fiscal. A pasta de educação não pode gastar até um certo teto com funcionalismo. Isso é importante vocês entenderem. Há um TAC assinado no Ministério Público, que se não cumprido pode acarretar improbidade administrativa, onde ele obriga a cidade a abrir 1.500 vagas por ano. São 16 equipamentos de educação próprios da municipalidade, professores, que já estão cedidos a ONGs, desde a época do PT, até antes do PT. E aqui eu não estou falando mal do PT, porque os avanços que o PT fez na educação do município de Guarulhos são inquestionáveis. A questão é, por que a gente não debateu isso há 16 anos atrás, quando a primeira escola foi repassada?
Pessoal, gente, por favor, ó, gente. Pessoal, eu não tô criticando. Pessoal, um minutinho só, vereador. Poxa, gente. Vereador, um minutinho. Como nós garantimos a fala da professora, eu peço educação, professores, que o vereador está na tribuna. Por favor. Eu não estou criticando. A fala está com ele. Não estou criticando o PT, até porque os próprios vereadores do PT foram contra isso também. São fatos. São fatos, a gente pode conversar depois. Mas, gente, não se atentem a isso. Ouçam tudo que eu falei antes, eu estou defendendo vocês. Diálogo. Pessoal, diálogo. A nossa professora pediu atenção, eu dei. Eu quero também a mesma atenção. Vereador, conclua seu raciocínio, por favor. A democracia é importante dos dois lados. E eu estou defendendo aqui o partido que revolucionou a cidade na área da educação. O secretário de Educação é o nome histórico do PSB. É o nome histórico do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E eu acredito que ele é um reitor de faculdade também. Jamais ele iria virar as costas para os professores do nosso município. Ele foi o secretário, pelo menos até então, que mais abriu o diálogo com a categoria. E eu acredito que o que a gente pode fazer nesse momento é entender que o teto de gastos já se superou, que não tem como contratar nesse momento, que existem 2 escolas paradas. Só que tem que entender também, para concluir, presidente, existe um decreto que abre margens para outras interpretações maldosas que podem prejudicar vocês. Na minha concepção, eu li essa portaria, e é óbvio que o texto pode ser revisto e aprimorado para evitar interpretações maldosas, para poder garantir o emprego de vocês. É uma situação que ela colocou, a professora Sara, presidente, várias indagações, e eu quero entender se já foi elencado esses problemas, como que a gente consegue abrir essas 2 escolas esse ano? E outra, peço ao secretário, que eu acho que ele vai acatar, revise o decreto, veja os itens que colocam em dubiedade, para que eles não sejam prejudicados. Eu tenho um pai e uma mãe professor e dou aula também. Eu sei, eu tenho empatia perante o sentimento deles. Eu não estou aqui para ser aplaudido, e sim compreendido. É isso que eu queria dizer. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, gostaria que o senhor me informasse as reuniões da Comissão de Educação dessa casa, que dia que é e qual o horário, senhor presidente? São todas as terças-feiras, vereador, às 13 horas. Para concluir minha questão de ordem, presidente. Concluir, vereador. Nós fizemos uma reunião hoje na presidência da Câmara com vários vereadores e com o secretário de Educação. Eu queria dizer a vocês que ficou marcado para terça-feira uma reunião na Comissão de Educação para discutir essa pauta. Aí eu queria pedir mais, senhor presidente, queria ver a possibilidade de fazer um acordo, queria que o senhor citasse quem são os membros da Comissão de Educação dessa casa, os 3 vereadores. É o vereador Lauri, o vereador Rômulo Ornelas, acho que o vereador Serjão. E o vereador, só para ratificar, vai ser Educação e Funcionalismo às 13 horas na terça-feira. Então, senhor presidente, só para poder completar também, senhor presidente, pedir para o senhor e para os membros da comissão e para os vereadores, se não é possível adiantar essa reunião para as 11h30 da manhã, eu sei que tem várias comissões, o tema é importante, da 1 da tarde para as 2 da tarde, depois tem a sessão, não vai dar em 1 hora para discutir esse tema, com todo mundo tem várias dúvidas e tudo mais. Então, acho que seria viável a gente mudar, né, alterar a reunião da comissão terça-feira às 13 horas para as 11h30 ao meio-dia, pelo menos, senhor presidente. Vereador, eu preciso só conversar com o vereador Acácio Portela, que é presidente do funcionalismo, e o vereador Lauri, para a gente tentar ver se consegue mudar o horário. Senhor presidente. Até o final da sessão eu respondo para o senhor. Eu não vou estar presente, senhor presidente, vou ter uma reunião fora. Eu queria que o senhor comunicasse a todos, e aí a minha assessoria vem passar, e até para que o pessoal da educação passe para os colegas, e a sala da comissão, eu acho que vai ficar pequena. Eu até queria dizer para o senhor também, solicitar para os funcionários da casa abrir esse plenário. Não é uma audiência, mas eu acredito que aquela sala não tem condição física nesse calor para poder atender todo mundo. O vereador, então, eu preciso ver, porque às 10 horas já tem uma reunião confirmada da Bandeirantes aqui no plenário? No plenário, 10 horas. Mas eu vejo com o vereador Lauri, o vereador Acácio Portela, e nós confirmamos umas 11h30. Pelo 51, presidente. Pelo artigo 51, vereador. Senhor presidente, agradeço. Então, eu só queria deixar claro que na terça-feira o presidente vai passar hoje ainda, para a discussão da Secretaria de Educação,
os vereadores vão estar presentes, nós vamos discutir toda essa pauta, seja da lei de responsabilidade fiscal, seja de todas as situações. A vereadora Genilda expôs bastante coisas para os vereadores, teve vários professores que estavam lá também, que tem mais um entendimento para passar para os vereadores, mas eu acredito que na terça-feira vai ser um dia mais razoável para a gente entender e poder passar e fazer esse bate-bola com o pessoal da educação. Seria isso a minha mensagem para vocês, não adianta aqui eu me alongar, né, porque na realidade a reunião é terça-feira, e terça-feira a gente vai discutir tudo, né? Você, Sara, parabéns pela mensagem que mandou, foi uma mensagem emocionante. Minha filha hoje tem 31 anos de idade, mas ela teve a oportunidade de estudar numa escola municipal, né? E tinham poucas escolas municipais antes do ano de 2000, pouquíssimas, e ela estudou ali no Micail, né, no Josafá Tito Figueiredo. Então, para mim, foi muito bom isso para o crescimento dela, pode ter certeza. E eu queria dizer sobre o tempo que me resta, né, me solidarizar com a vereadora Janete Pietá, né, ela falou de um tema aqui da FURP, nós estivemos ontem na FURP, né, são 874 funcionários, se não me engano, né, fora aí o vereador Janete, o presidente do sindicato, dos Quimos, Toninho Silvan, a deputada estadual Janaína Pascoal e a deputada estadual Bete Saião. Senhor presidente, essa casa tem que não fazer uma moção de repúdio, mas sim uma moção de apoio aos funcionários na realidade da FURP. A situação é difícil do vereador Eduardo Barreto, né? Na realidade, hoje o Toninho Silvan expôs muito bem lá. Existe a fábrica que tem em Guarulhos, nós não podemos perder essa fábrica. Ela fabrica remédios populares, né, para os 645 municípios do estado de São Paulo. Ela também fabrica para mais de 9 estados do Brasil. E se hoje o custo do remédio, senhor presidente, para concluir, se o custo do remédio está caro, não é pela fabricação da FURP, e sim, para concluir, senhor presidente, rapidamente, e sim pelo valor gasto na fábrica de Américo Brasiliense, que a Assembleia Legislativa está verificando que foi colocado o custo no remédio da FURP de Guarulhos, ou seja, 22 a 25 bilhões de superfaturamento. Então essa casa tem que acompanhar mais próximo, porque a fábrica é na nossa cidade, os trabalhadores, a maioria são da nossa cidade, e eu tenho um relato, senhor presidente, que eu vou enviar para todos vocês. Nós fizemos ali um apanhado de informações, e eu queria também, junto com a vereadora Janete, se possível, eu e a vereadora Janete seremos indicados para acompanhar na Assembleia Legislativa todo o acontecimento da CPI da FURP. Se o senhor e essa casa autorizar, a gente gostaria muito de ser indicado por vocês. Obrigado, senhor presidente. Sim, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho. Presidente, eu gostaria de saber se existe e quantas existem e sobre que matérias tem audiência pública marcada nessa casa. Até o presente momento, nenhuma audiência, vereador. Nenhuma audiência? Não. Então, sim, olha, só para mim... vereador, desculpe, tem a da saúde dia 30. Dia 30 da saúde. Isso. Prestação de contas. Prestação de contas ou audiência pública? Não é audiência. Não. É um quadrimestre. É audiência ou não? Não é, vereador, não tem audiência marcada nenhum dia. Não tem audiência? Não tem. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco a todo o público que nos assiste e principalmente aos vereadores, né? O vereador Rafa Zamproni, ele coloca umas questões, parabéns, vereador, né? Principalmente por também estar com vontade de resolver o problema, aparentemente. Agora, você sabe qual que é a melhor forma de resolver esse problema, vereador? É sair da covardia e vir para a audiência pública. É novamente não se esconder dentro dos gabinetes e vir fazer o debate com a população, com quem é de direito. Então são com trabalhadores, com trabalhadoras e com a população que depois vai sofrer com a situação, com as definições que o governo der. Então a gente não tem audiência. Primeiro falaram que a questão lá do Cabuçu, do lixão do Cabuçu, como é que é? Do aterro do Cabuçu, era boa. Mas em momento nenhum chamaram aqui audiência pública, né? Não queriam fazer esse debate. Falaram que a Gerila, aquela que iam reconstruir a saúde, que ia melhorar a saúde, que terceirizou a saúde, ia melhorar o sistema de saúde aqui na cidade.
não chamaram audiência pública para isso, né? Eu acho que o governo, senhor prefeito, se o senhor tem tanta coisa boa para apresentar, aproveita a audiência pública. Aproveita a audiência pública, que a audiência pública você vai ter um contato. Vereador. Pelo artigo 151, por favor. Pelo artigo 151, vereador. Aproveita a audiência pública para vir aqui se expor, conversar e mostrar o seu lado. Já que todas essas ideias mirabolantes que vêm do governo e dos seus secretários são boas, então vem aqui, defende elas perante o público, né? Porque assim, a gente não tem política pública de transporte. Não tem, vereador Eduardo Barreto, não tem. Tanto é que o senhor outro dia veio até propor que voltasse às votações. Gostaria muito depois da gente debater bastante sobre esse assunto, porque não é isso que vai resolver o transporte público. É uma política pública de transporte, onde o transporte público tenha a sua preferência. Onde não tenham cobradores e cobradoras demitidos, né? Onde tenha transporte público de qualidade, com tempo, com segurança, né? Principalmente com prioridade. Questão do setor do lixo, está lá 2 anos ou mais já, com contrato de emergência. Como que faz contrato emergencial para coleta de lixo, gente? Tem que ter, esse é um assunto sério, tem que vir fazer o debate com a população e fazer a bendita, até perdi o nome agora aqui, mas a bendita licitação. Não pode ser por contrato emergencial, porque nem a empresa, e nem os trabalhadores, e nem a população fica seguro com isso, né? Não tem segurança em cima disso. É uma empresa que a qualquer momento pode sair, e até agora não foi preparada a licitação, e quando se prepara a licitação, não mostra, novamente, covardemente, não mostra o acordo coletivo dos trabalhadores e trabalhadoras que fazem parte dessa coleta de lixo. Aí não apresentam isso para as empresas licitadas, que vão participar da licitação. Elas põem um valor menor, podem participar da licitação e depois não vão querer pagar o salário justo dos trabalhadores. Para concluir, né? Vereador. Pela liderança do partido, por favor. Pela liderança do partido, vereador. E com isso, sem nada dessas políticas públicas, sem discutir ainda a saúde, e falando diretamente agora com a educação, terceirizar até agora não foi o caminho de nada neste país. Privatizar, terceirizar, nunca funcionou neste país. Bem pelo contrário, trouxe desemprego, trouxe precarização do trabalho, né? As terceirizadas, principalmente, 80% das pessoas que trabalham em terceirizadas sofrem com acidente de trabalho. Olha esse número como é estonteante. 80% das pessoas que trabalham em terceirizadas sofrem com acidente de trabalho, né? Não tem a mesma qualidade. Primeiro, porque a precarização já parte do salário. Já vão diminuir o salário dessas pessoas que vão trabalhar. E como o governo hoje, atual, governo nacional, governo estadual e o governo municipal, né, não tem uma política econômica adequada para os trabalhadores e trabalhadoras, os trabalhadores acabam aceitando algumas questões. Então vão lá para um salário menor, mas depois ele não consegue, não tem condições de prestar um serviço adequado. A professora veio aqui e falou que os professores da rede pública apresentam um trabalho com excelência. Nós já estamos o quê? No 3º ano de mandato já, vereador Edmilson? 3º ano de mandato. E até agora não conseguiram contratar mais nenhum professor. A gente tem problema com o mesmo problema que ocorre com a segurança pública, porque não conseguem contratar GCMs. Então não tem concurso público. Está falando que tem concurso público, vereador, mas a gente não vê contratação nos concursos públicos. Até agora eu não vi. Fui até a Secretaria de Segurança Pública e acabei batendo com o mesmo problema. Não tem efetivo. Porque não tem contratação, não tem concurso público. Ao invés de usar todo esse dinheiro para terceirizar, todo esse desgaste, por que não efetiva mesmo? Primeiro, as licitações que são necessárias nessa cidade. Licitações verdadeiras. Não esses contratos emergenciais.
Por que não põe para frente realmente os concursos públicos e começa a contratar? Servidor público tem um serviço de excelência. Todos, aqueles que fazem todo tipo de trabalho para a população aqui em Guarulhos, trabalham com todo amor e carinho. São motoristas, são os garis, são os coletores, são professores, são todos. Então, por que ao invés de não investir, ao invés de investir, melhor falando, ao invés de investir em terceirizar, e aí é um assunto muito complicado. Quando você está integrando um patrimônio público, então você vai lá, faz a construção, pega o dinheiro público, pega o dinheiro dos guarulhenses, constrói uma escola, e aí entrega para uma empresa privada. Ué, por que não conversou com a empresa antes? Para ela fazer a escola antes. Por que já não conversou isso bem antes? Para ela ter os gastos, investimento na cidade. Contratação de pessoas para poder crescer o prédio, para poder fazer a construção do prédio. Agora que está bonitinho, tem escola pronta, olha a ineficiência e a incapacidade desse governo. Conseguiu terminar a escola e não consegue pôr professor. Será que isso é verdade? Eu já começo a não entender mais, viu, vereador Edmilson? Como que você faz um projeto numa escola pensando em trazer uma escola para a cidade e você não pensa no que vai dentro da escola, né? Então você tem os professores, você tem os merendeiros, as merendeiras, você tem quem vai fazer a faxina, você tem toda essa estrutura de pessoas que poderiam estar sendo contratadas pelo governo, né, prestando seu concurso público, ter o seu emprego garantido e tá levando só seu sustento para casa. Ao contrário, o governo investe em precarizar, em demitir. Novamente eu digo aqui, na coleta de lixo, ele tirou 2 milhões da coleta, antes ainda de dever esses 9 milhões, e tirou 10 veículos da coleta de lixo de Guarulhos. Por isso a coleta de lixo em Guarulhos está deficitária. Continua a demissão de cobradores aqui na cidade de Guarulhos, por conta do governo Guti, porque não liga para trabalhadores. E agora quer colocar mais trabalhadores na rua, porque se vocês acham que vai ficar como está, só vai aumentar o número de terceirizados, mentira. Se está terceirizando, é para amanhã ou depois efetivar demissões. Essa é a grande verdade. Obrigado, presidente. Item primeiro, o senhor secretário para a leitura. Item primeiro. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2752/2019. Informações sobre as providências que estão sendo tomadas devido ao transbordamento do córrego Tanque Grande. Autora, vereadora Janete Lula Pietá. Em discussão, pela ordem, vereadora Janete, para discutir. Sim, senhor. Senhores vereadores e vereadoras, presidente e público que nos assistem, esse requerimento, ele tem um objetivo muito claro, mas antes de dizer os objetivos, eu gostaria de dizer que eu estive visitando o Jardim Vila Nova, São Geraldo e Lenise, ali na região do São João, onde, em 25 de janeiro desse ano, ocorreram enchentes de proporções impossíveis de ser imaginada pura e simplesmente. Essas enchentes, senhor presidente, é decorrente, certamente, das obras do Rodoanel. Porém, nós não podemos afirmar sem que a prefeitura nos explique o que ocorreu com enchentes de um nível descabível. Além disso, a comunidade, ao se construir a alça de ligação com o aeroporto internacional, tem sofrido questões gravíssimas, como o isolamento dessa comunidade. Então, diante desse fato, senhor presidente, eu faço este requerimento
solicitando à Prefeitura que nos explique o que realmente ocorreu no 25 de janeiro de 2019, que essa cidade sofreu com grandes enchentes. Mas mais do que isso, quais as providências que esta Prefeitura e este prefeito Guti está tomando de prevenção? Porque quando ocorre a enchente, você não pode fazer nada se não atender as vítimas. A prevenção é fundamental. Então, eu quero resposta. O prefeito também tem que começar a colocar as equipes para fazer a limpeza dos rios. Porque quando chegar as chuvas de janeiro a março, aí não adianta mais. E para terminar, senhor presidente, eu gostaria de saber que essa resposta e questionamento em relação ao Rodoanel, nós da cidade precisamos ter clareza quando continua essa obra, como fica o Haroldo Veloso e como ficam essas comunidades que têm sofrido muito com isolamento possível de equipamentos fundamentais e as enchentes deste ano. Palavra do presidente. Palavra do vereador. Para encaminhar? Discutir. Para discutir. Para discutir, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu venho aqui também parabenizar a vereadora Janete Petá pelo requerimento, né, de sua autoria, que na realidade é muito importante essa prevenção dos córregos, dos rios de Guarulhos. Só que, vereadora, alguns lugares, até que a prefeitura anda fazendo, eu não posso aqui negar. Por exemplo, o Capão das Sombras, que é da minha região ali do Primavera, que sai ali pelo Santa Edviges, Santa Lídia, Jamil João Zarif, Natália Zarif, o próprio governo do estado está fazendo aquele desassorreamento para poder fazer aquela alça de acesso, onde tem ali acesso para a Dutra. Vi também ali pelo São João, Lavras, que foi também já desassorreado, foi limpo. A gente precisa realmente observar. A senhora está perfeita, porque chega janeiro, fevereiro, tudo fica debaixo de água. Tudo fica debaixo de água. Mas queria aproveitar também, nesse tema que a senhora falou, do Rodoanel, e dizer que 49 ruas ficaram sem o recapeamento na nossa cidade. Ali do Rodoanel Norte, que é da Fernão Dias até Arujá. Eu estive lá semana passada, na Dersa, que inclusive foi antes, semana retrasada, de ter a votação na Assembleia Legislativa, onde a Dersa deixará de existir. A Dersa não existirá mais. Então ela vai fazer parte de uma outra secretaria, creio eu, do Transporte do Estado de São Paulo. E a gente tem que se locomover para a Secretaria do Estado. Na realidade, tem que terminar o mais rápido possível. E eu sou um dos vereadores, não aqui menosprezando os demais, mas um dos que mais sofre esse impacto na minha região. Rodoanel Norte corta o coração da minha região. Então a gente fica preocupado sim. Quem fez o requerimento em 2017 para apurar as responsabilidades, o acordo assinado entre Prefeitura Municipal, Governo do Estado, Dersa, foi esse vereador. E a resposta foi o seguinte: na realidade não tem nenhum documento assinado entre as duas partes. Na realidade foi um acordo verbal nas audiências públicas que tiveram do Rodoanel Norte. Então agora o governador que mudou agora a gestão, eles têm que cumprir o seu papel, que é de recapear e terminar e também dar alguma coisa para o município, de medida mitigadora, porque o impacto foi muito forte. Agora, vereadora, eu queria também aqui, o tempo que me resta, os 30 segundos, vereador Maurício Brinquinho. Vereador Maurício Brinquinho, os 30 segundos que me resta, eu só queria falar também de políticas públicas de transporte. Infelizmente, está aí o vereador Eduardo Barreto, que está puxando agora essa pauta da transporte, mas eu participei desde o tempo do Evaldo, que era do PT, que foi trabalhar lá no Ministério da Pesca com a Marta Suplicy, que ele falou que a gente ia fazer churrasco em Guarulhos. Pelo contrário,
o churrasquinho aqui virou os empresários e os micreiros de Guarulhos, né? Então a política de trânsito e transportes, ela foi sucateada no bilhete único. O bilhete único, ele assassinou o transporte de Guarulhos. O bilhete único está aí 70 milhões de dívida em 2015, 2016, da administração anterior do prefeito Almeida, né? Se não tivesse feito o estudo, a população de Guarulhos não queria, para finalizar, senhor presidente, que fizesse o que os permissionários, os micreiros, que são o alimentador para os terminais. A população sempre gostou de ônibus direto do bairro para o centro. Isso foi uma divergência até dentro do Partido dos Trabalhadores, que o próprio prefeito Eloy Pietá, marido do José de Pietá, foi na rádio e falou: eu sou contra, mas o Almeida fez, e aí está no quintal o transporte, não por essa gestão, não por outra gestão, mas sim por gestão do Almeida. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para as comissões, contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Para justificar e agradecer o voto, senhor presidente. Para justificar, vereadora. Senhor presidente, eu gostaria de alertar a todos os vereadores e vereadoras sobre a questão do futuro verão que ocorrerá em dezembro. Nós estamos vivendo uma grande seca, mas isso não desautoriza e não impede que ocorra grandes enchentes em janeiro de 2020. Então, essa questão nós encaminhamos para a prefeitura e eu espero que o prefeito, que talvez nos ouça, eu acredito que não, faça um planejamento, porque a questão de enchente é planejamento estratégico da cidade. Nós não podemos deixar que os rios, que infelizmente tudo é jogado nos rios, também uma crítica aos que jogam pneus, sofá, que jogam inclusive móveis, tem o PED. Se ele não está funcionando, tem que cobrar a prefeitura que funcione. Mas o rio não pode ser local de lata de lixo. O rio tem que ser desassoreado, limpo. Para quê, senhor presidente? Para que nós não tenhamos no próximo janeiro, e eu quero, quando ocorrer, eu vou dizer, olha, no dia 19 de setembro, antes de começar a primavera, eu já estava alertando que o governo precisa de ter planejamento estratégico e não só querer privatizar, como está querendo privatizar a educação, como já fez com a saúde. Tem que ter planejamento, sim. E o governo tem que tomar medidas no sentido de dialogar com o governo do estado, porque o Rodoanel nós temos que ter, sim, vereador Romildo, medidas que sejam mitigadoras, porque a cidade já perdeu parte das suas matas e agora alguns bairros serão quase que isolados. Então, tem que se voltar a essa pauta do Rodoanel nessa casa, e o vereador Sérgio Magno, que é da região, tem que estar atento, porque eu sou vereadora da cidade, eu estou lá também, e lá eu estou vendo que vai ocorrer enchentes se nós não tivermos um planejamento estratégico que começa agora, em setembro, e vá até dezembro, porque depois que as águas chegarem, irá até março. E em relação ao Rodoanel, Guarulhos tem que ter uma posição ofensiva no sentido de cobrar medidas mitigadoras. O Estado tem que indenizar uma série de questões que nossa cidade vai perder com o Rodoanel. Obrigado, senhor presidente. E obrigado a todos que votaram nesse requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Sérgio Magno. Para justificar? Não, para encaminhar? Para justificar. Para justificar, vereador. Eu ouvi atentamente a fala da vereadora Janete Pietá
Janete, os anos que se passaram que houve enchente, que foi os anos de 2000, no início de 2018, que houve as enchentes na região próxima ali ao Haroldo Veloso, minha região Jardim São João, que é a mesma região do vereador Eduardo Carneiro, Wesley Casaforte, Barreto. São nossas regiões ali que realmente deu esse problema de enchente. A região do São Geraldo, que inundou, muita gente perdeu tudo, perdeu várias móveis, perderam tudo. A região do Lenise ali, que foi também afetada, que esse vereador esteve juntamente com o prefeito Guti, dando toda a assistência com defesa civil. Demos toda a assistência, vereadora Janete, que realmente tem que ser dada aos moradores guarulhenses, principalmente dessa área que foi afetada. Eu, semana passada, estive no gabinete do prefeito, pois eles não estavam, falei com o Jurandir, que é o chefe de gabinete, conversei a respeito desse tema, das enchentes que virão aí no próximo verão. E o secretário do prefeito, Jurandir, ele me garantiu que antes de chegar o verão, essas máquinas estarão limpando, fazendo o assoreamento dos rios de Guarulhos, desassoreamento dos rios de toda Guarulhos, do município de Guarulhos. E que vamos ter os rios aí, teremos os rios da região toda, do município, todos desassoreados. Eu acredito que não terá esse problema mais, vereador Eduardo Carneiro, que tivemos aí nos últimos anos, que passamos aí grandes problemas e a população que sofreu, que pagou esse preço. Então eu acho que nós temos que dar aí uma credibilidade para esse novo governo, que é o governo Guti. Sabemos que pegamos aí muitas situações críticas na cidade, principalmente na esfera financeira, mas a cidade está andando aos poucos, aos trancos e barrancos. Estamos solucionando vários problemas aí, ponteamos principalmente os problemas mais sérios, que é a saúde, agora a educação, que foi aqui falado, a respeito do problema na saúde, da terceirização. Então, eu continuando minha fala a respeito das enchentes, eu acredito, confio, que nesse ano nós não teremos aí esse grande problema dos anos anteriores. E acredito que a cidade, daqui para frente, cada dia que passa, cada ponto da cidade que tem os seus problemas, já estão sendo solucionados, várias situações que a cidade vai realmente ter um andamento promissor para o futuro. Eu quero agradecer aqui ao prefeito Guti pelas atitudes aí na cidade toda também, de estar aí, até brinquei hoje a respeito das instalações aí de academias populares em todo o município e nas praças da município de Guarulhos. Eu quero agradecer a ele aí pelo grande trabalho e o desempenho do papel de prefeito, no sentido de deixar aí o pessoal também tendo um pouco de saúde nessa cidade, que o povo guarulhense precisa também. Tendo essas academias populares à disposição da população. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Queria pedir verificação de quórum. Só um minutinho, senhor vereador. Não tem mais ninguém para justificar? Vereador, o senhor está pedindo verificação de quórum? É isso? Antes, porém, deixa eu só... Vereador Romildo Santos, para justificar, a minha assessoria entrou em contato com o vereador Lauri e ele disse que não pode mudar a reunião na terça porque tem outras reuniões já agendadas. Então ficará terça-feira às 13 horas mesmo, só para responder o senhor, tá ok? Visualmente, como não há quórum, eu dou por encerrada a presente sessão. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Olá para você que estava acompanhando aí a sessão ordinária de número 53. O principal tema dessa sessão foi justamente uma portaria que está sendo elaborada pela Prefeitura que trata do repasse de creches aqui do município para instituições que não são diretamente do governo, que não são da administração direta do governo. Eu estou aqui com o vereador Rafa Zamprônio, que já leu, já verificou essa portaria, esse documento, e vai falar para a gente qual que é o teor, né, vereador? O senhor subiu na tribuna para poder explicar algumas questões relativas a essa portaria que ainda não foi publicada. A gente gostaria de saber do que trata exatamente essa portaria. Perfeito, uma ótima oportunidade para a gente poder explicar para você que está aí em casa. Primeiro, o que é importante frisar? Hoje aqui em Guarulhos nós temos mais de 8.000 crianças fora da creche. Isso é um número alarmante, né? Então o que acontece? Nesse momento, existem duas escolas que elas estão prontas, elas estão paradas à espera dos profissionais para poder atender a população, principalmente da região dos Pimentas, tá? O que acontece? Não está sendo equivocado o que está sendo falado. Não há ainda a portaria previamente publicada, que há um estudo da Secretaria de Educação, um estudo prévio, onde já tem um rascunho desse texto. Acontece o seguinte, que os professores estão aqui, eles estão receosos, e eu falei da palavra empatia, se colocar no lugar deles, por quê? Eles têm medo que seja feita uma terceirização, uma privatização do ensino municipal aqui, que não existe. Isso a Constituição não deixa, não é isso que está acontecendo. Acontece que tem duas escolas, elas estão prontas, paradas, só que a Prefeitura, a Secretaria de Educação, ela atingiu o teto de gastos com funcionalismo. Ou seja, eu estou falando isso porque eu fui presidente da Comissão de Funcionalismo Público por 2 anos, estudei arduamente essa questão. Atingiu os custos. Não dá para contratar ninguém e ter mais 1 centavo de gasto com o pessoal esse ano, tá? E tem as crianças na fila aguardando essa escola abrir. Então, o que aconteceu? Está sendo elaborada uma portaria onde autoriza especificamente e só essas duas escolas a serem geridas em 5 anos, mais sendo retroativo a 1 ano, ou seja, o ano de 2020, por instituições, ONGs, OS que tratam da educação. Então é uma questão que tem que ser conversada, acho que os professores da rede municipal têm que ser tranquilizados. Como eu disse na tribuna, eu sou filho de professores, principalmente meu pai deu aula no estado por muitos anos, também dou aula, então eu sei o que o professor sente, mas nesse momento está tendo muitas informações desencontradas. E não é o caso, eu acho que tem que ter o diálogo. O secretário veio até aqui à Câmara hoje explicar para a gente e ele já garantiu que os termos, as questões estão suscitando dúvidas nesse decreto vão ser revistos. Para quê? Para que não abra uma brecha, para que no futuro esse decreto seja entendido, para que possa abrir para todas as escolas. Não é isso que vai acontecer. Eu dou minha palavra que isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que o secretário é um homem do diálogo, um homem que tem uma trajetória histórica da educação, ele é reitor de universidade. Então ele também não quer isso. Acontece que houve sim uma fala antecipada do decreto, suscitou dúvidas e os professores com razão estão preocupados aqui. Então, houve também um discurso da presidente do Conselho Municipal de Educação, a Sara Pereira Santana, e ela está, como você disse, ela está preocupada com o que pode acontecer e pediu para os vereadores organizarem uma audiência pública. Qual que é a tua opinião sobre organizar essa reunião para discutir essas questões relativas à creche? Perfeito. Primeiro, para se iniciar uma audiência pública, o texto tem que estar pronto, tem que estar na íntegra. A gente não conhece o texto. Só alguns apontamentos que eu fiz na tribuna, falei para o secretário que o texto tem que ser um pouco mais explícito e tem que ter uma garantia maior para os professores. Bem, quando o texto estiver pronto, cabe aos presidentes das comissões de funcionalismo público e comissão de educação, que eu acredito que seja o Lauri e o Acácio Portela, chamarem a discussão para ser uma reunião pública, né? Então eu acredito que isso pode ser feito.
desde que o texto seja apresentado com calma, tranquilidade, primeiro para os professores. Né? Acho que eles têm que ter a capacidade, o direito de ler o texto, entender o texto e ver que o que está sendo proposto é uma questão por emergência de se utilizar 2 escolas públicas que estão prontas, mas em hipótese alguma, professor vai perder o seu cargo ou não vai ter mais concurso. Acontece, e vou deixar claro, deixo aqui meu nome registrado, eu estou tranquilo para falar isso. Existe um teto de gasto. Passou esse teto de gasto. Se gastar mais esse ano, vai incorrer em improbidade administrativa. E aí o problema é jurídico, pode dar cassação ao prefeito, e sim, é uma questão que a gente tem que discutir com calma, tranquilidade. Tá certo, então obrigada pelos esclarecimentos. O vereador Rafa Zamproni, que é do PSB, o partido também do prefeito Guti, acompanha aí a movimentação da prefeitura, os projetos que são elaborados pela prefeitura e também os documentos, portarias. Muito obrigada, vereador. Obrigado, agradeço, TV Câmara. Um abraço a vocês de Guarulhos, obrigado por acompanhar o trabalho da Câmara. Valeu. Então, vamos falar um pouquinho, já disse que esse foi o tema principal da sessão. Durante todo esse período, né, vários vereadores se manifestaram sobre esse assunto, principalmente os vereadores da oposição, do PT, falando da importância de tratar desse assunto de maneira mais aprofundada. E no grande expediente, os vereadores deliberaram um item que foi um requerimento que trata aí de informações sobre transbordamento do córrego Tanque Grande. Então, esse foi o único item deliberado na sessão de hoje, nessa tarde de hoje. Agora eu deixo você com a nossa programação TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.